O Vitor pergunta o seguinte: eu tenho polipose nasal, desvio e inchaço nas glândulas. O diagnóstico é direcionado para a operação. Porém, a médica disse que era muito arriscado devido ao meu peso, 120 quilos. Sou forte, gordinho nos exames. Mostraram que minha condição física está ótima, exames de sangue, urina, todos saudáveis e não há nada evidente que impeça a cirurgia. Existe alguma restrição por peso para a realização dessa cirurgia? Confesso que saí do consultório muito frustrado. Vitor, assim, eu não posso falar isso, né? Porque eu não vou dizer se sim ou não. Eu não sou seu médico, assistente, eu realmente não sei o que está acontecendo com você especificamente. É muita irresponsabilidade minha se eu falar alguma coisa específica para esse caso. Se sua médica falou isso, é porque realmente deve haver algum tipo de contraindicação, algum tipo de restrição, né? Na dúvida, ou converse com ela novamente, ou converse com outro colega, né? Para você ficar mais à vontade. A gente hoje tem a liberdade de... Não é como antigamente na medicina medieval, né? Que o médico praticamente tinha um poder de polícia. Hoje o médico ele só pode intervir na vida do paciente em duas situações, né? Um em risco de morte ou em loucura. Aí ele pode realmente intervir na vida do paciente e determinar o que vai ser feito para aquele paciente. Mas a sua liberdade, os seus direitos individuais estão garantidos na nossa Constituição brasileira. Busque um outro colega para ter uma informação adicional, né? Em relação a essa questão de peso, de índice de massa corpórea, porque às vezes você tem 120 quilos, mas o seu índice de massa corpórea ele é muito alto por causa da sua altura, por causa de outros parâmetros, né, que não é somente peso, né? Porque tem muita gente com 120 que é alto e que compensa aquele peso. Então tem que saber realmente se houve essa medição de índice de massa corpórea, a sua idade, suas comorbidades, né? Tudo isso é importante que seja avaliado. Em relação ao pólipo nasal, porque é uma questão um pouco delicada, você entende, né, Vitor? Eu não posso aqui questionar uma colega. É muito difícil com algumas frases sendo ditas aqui. É muito difícil para mim, é antiético, é ilegal, isso, entendeu? O ideal é que você busque um outro colega e tenha uma outra avaliação para ver o que ele vai dizer de forma confidencial. Em relação ao pólipo nasal, o pólipo nasal ele pode realmente ser um fator agravante e pode fazer com que você piore mais ainda do quadro respiratório alto, piorando o processo, ou levando a um processo de sinusite, ou piorando a sinusite, levando também a broncoespasmo, né? O paciente acaba desenvolvendo, então, asma por causa de excesso de secreção no seio da face, que leva a gotejamento paranasal e que leva a broncoespasmo. Então, isso pode acontecer realmente. Uma coisa que pouca gente fala, mas é mais na área da alergia mesmo que a gente fala, e o pessoal da otorrino, muitas das vezes não tem um conhecimento tão corriqueiro como a gente, não que eles não tenham conhecimento, eles têm, mas eles não veem muito, é que nós vemos de vez em quando pólipos nasais, a chamada poliplose nasal, causada pela hipersensibilidade ao ácido acetilsalicílico, ao AAS, que é o chamado DREA, tá? Ou doença respiratória exacerbada por aspirina, DREA. E o DREA, ele é de difícil diagnóstico porque às vezes essa hipersensibilidade ao ácido acetilsalicílico ela pode ser tardia. Você não necessariamente desenvolve sintomas na hora que você tomou o AAS. Como é que a gente consegue fazer o diagnóstico do DREA? É o paciente que, de certa forma, sofreu intervenções cirúrgicas, 1, 2, 3 intervenções cirúrgicas, e não melhorou da polipose nasal, ou seja, voltou aquele problema. E às vezes o otorrino ele fica um pouco perdido, né? O que está acontecendo? Então, quando acontece poliplose nasal de repetição, a gente tem que pensar em uma das possibilidades, o DREA, que é a doença respiratória exacerbada por aspirina. Não que seja somente isso que causa polipose nasal. O próprio processo respiratório alérgico causa polipose nasal, normal. Entendeu? E pode ser também que você tenha um retorno da polipose nasal por causa da alergia também, entendeu? Mas quando esse retorno é evidente, frequente, constante, que não melhora com o tratamento cirúrgico, existe uma forte chance de ser aspirina. E eu estou falando isso para conhecimentos gerais, porque às vezes você com esse conhecimento você consegue então entender isso. Já que ela contraindicou essa questão da cirurgia, por que não procurar um alergista e conversar sobre essa possibilidade de aspirina nesse período, né? Porque se for uma DREA, você vai fazer a cirurgia e vai voltar se você não se dessensibilizar da aspirina, não fizer o processo de dessensibilização da aspirina, entendeu?
Então conversa com o alergista, peça uma orientação mais aprimorada, já que vamos fazer desse limão uma limonada, né? Meu pai que fala muito isso, né? É a máxima que eu levo isso para minha vida. Meu pai, vamos fazer desse limão uma limonada. Ou seja, é uma coisa ruim para você? Sim, mas quem sabe não foi um sinal do além aí para que você realmente não opere agora e tente, às vezes, fazer um diagnóstico mais preciso. Uma avaliação complementar do alergista não vai ser ruim, não. Tá bom? Um abraço, Vitor. Obrigado pela sua pergunta.